Fala aí, pessoal, começando mais um PMcast, o podcast oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E lembrando, para acompanhar um pouquinho mais do nosso trabalho, as mídias sociais, as redes sociais da polícia, @PMESP. Comigo, soldado Patrícia Dias, somos da comunicação social da Polícia Militar. É isso aí, viu, capitão? E eu vou confessar que eu estava muito ansiosa por essa entrevista, porque ela ficou sabendo hoje, mas eu sou muito fã, assim, tiete mesmo, dessa pessoa que está aqui hoje. Eu vou ler o currículo dela, pessoal, só para vocês terem uma ideiazinha, assim, ó. Ela é chefe da divisão de medicina do Comando de Aviação da Polícia Militar, onde ela trabalha há mais de 20 anos. Ela é médica intensivista pela Sociedade Brasileira de Medicina Intensiva, tem o título de Medicina Aeroespacial pela Sociedade Brasileira de Medicina Aeroespacial, curso de investigação de acidente aeronáutico pelo CENIPA da Força Aérea Brasileira, é instrutora de APH tático e não para por aí não, viu? Porque tem muito mais no currículo dela. Ela acumula a atuação em diversas missões humanitárias. A gente traz aqui a missão humanitária destaca de Brumadinho em 2019, na Turquia em 2023. E mais recentemente, agora em 2024, a missão humanitária no estado do Rio Grande do Sul. A gente está aqui com a capitão médica Fabiana, que é do CAV, Comando de Aviação da Polícia Militar. Comando, seja muito bem-vinda aqui ao PMcast. Só uma perguntinha assim pra gente começar. A senhora dorme com esse currículo todo? Com tanta coisa, né? Tô tentando. Mulher é meio acelerada, né? Tem que tentar e tem que conseguir, senão não consegue fazer tudo o que quer, né? Mas seja muito bem-vinda, comando. Obrigada. Bom, pra gente começar, vamos falar um pouquinho sobre essas missões, né? É uma atuação aí muito importante, né, da Polícia Militar. Mas até antes das missões, vamos falar um pouquinho de você. Como chegou, né, assim, medicina, hoje, né, dentro de um helicóptero, como que foi, né? Sempre foi aventureira assim? Como é que foi essa trajetória? Eu acho que eu sempre fui meio menina, nunca fui muito menina. Sempre joguei bola, sempre fiquei preocupada em fazer esporte, brincar de brinquedos de menino, vamos dizer assim, né? Que as pessoas têm esse preconceito, mas sempre fui mais ativa para as coisas, de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Medicina, especificamente, não tem nenhum médico na minha família, né? A minha avó, ela era muito conhecida como a parteira da região da cidade. Eu sou de Vinhedo, então na época Rocinha, minha avó era aquela que fazia os partos na região toda. Caramba, que interessante. Mas não tinha nenhuma ligação direta com isso. Eu tinha uns 10 anos e uma vizinha, uma senhorinha, foi atropelada. Eu não sei se isso vai se colocando e eu me mantive tranquila. Tinha 10 anos, hoje eu vejo meu filho que tem 11, né? E aí, não sei te falar porquê, mas eu achei que era isso que eu queria fazer. Acho que é vocação eu quero mesmo, ser veterinária, né? Acho que é na o dom verdade. já. Agora eu quero fazer veterinária. Ah, então não verdade, basta, né? O currículo não parou por aí. Não, Agora então vamos, a gente, vamos no próximo acrescentar. programa, a gente atualiza esse currículo. Depois conta pra gente aí como é que foi o curso de veterinária, né? Mas legal. A senhora falou aí, citou a avó da senhora como uma grande inspiração, né, para essa carreira que a senhora vem construindo ao longo do tempo. A gente queria saber da família qual que é o papel mais importante nessa construção toda, né? Eu tive a oportunidade, quando a senhora voltou da Turquia, de conhecer a família da senhora, a mãe e a irmã, lá no aeroporto de Guarulhos. Elas estavam lá com faixas, né, e flores. Você encontrou elas lá? Estavam lindas. Eu falei antes da gente começar o programa que eu queria levar a mãe dela para casa. Porque que graça. E muito orgulhosas. Elas contaram várias histórias. Mãe é mãe aumenta, né? A gente que é mãe agora sabe que a gente sempre aumenta, leva fotinho, né? Mas, assim, a minha família sempre me apoiou em tudo, sempre, sempre. Desde que quando minha instigação inicial era fazer esporte, era jogar. Então, meus pais sempre me levaram para tudo que tinha que fazer, né? Meu pai é falecido e eles são mais velhos, né? Então, eu sou a rapa de tacho, assim. Então, sempre tive uma família que me apoiou muito. A gente somos em 4 irmãos, né? Mas sempre um torce muito pelo outro. Então, o meu apoio familiar veio dos meus pais, daquilo que eles ensinam pra gente, de que a gente tem sempre que se ajudar, a gente é irmão para se ajudar, isso é verdade, não é balela. Você conheceu o povo da minha casa lá, né? Todo mundo meio maluco. E a família que a gente tem, depois que você, principalmente sendo mulher, né? Se você não tem um companheiro, um marido bacana que supre tudo aquilo que no momento que você não tá, né? Mãe e pai são coisas diferentes, mas eles se agregam. Eu não teria como fazer as coisas que eu faço, até porque ele entende, porque ele trabalha comigo. Então, é isso que faz com que a gente consiga entender a minha ausência em alguns momentos
e me dar apoio, inclusive me defender, sabe? Eu nem sei, vou falar uma coisa que parece meio loucura, mas eu nem ia falar, mas eu vou falar agora porque sou italiana. Eu tava na Turquia, meu marido estava na porta da escola. E um colega nosso de muito tempo, pai de um outro menino, virou para ele e falou assim: eu não acredito que a Fabiana está na Turquia. Como que você deixou ela ir para a Turquia? Olha, Lúcia. Então, a coisa é muito maior do que o que parece, né? Então, que bacana, ela é médica, ela trabalha fora. Mas a mãe também tem que saber se tem banana maçã em casa, fazer a lancheira antes de vir para cá. E as pessoas têm preconceito, sim. Não adianta falar que não. Se fosse ao contrário, ele tivesse ido para a Turquia, eu duvido que alguém tivesse me parado na escola e falado: como que você deixou seu marido para a Turquia? Então, são barreiras que têm que ser vencidas e estão sendo vencidas, né? Você está aqui, eu estou aqui. Exatamente. Sim, prova um montão disso de é gente, toda né? a sua carreira, a trajetória, tudo que você faz, né? Tudo que você apoia, isso é muito legal. E é um baita privilégio, né? Encontrar um homem que seja tão parceiro assim, e ao invés de, não, vem aqui, agora você é a mãe, então você tem que assumir suas responsabilidades como mãe, o que a sociedade impõe, mas não, vai lá, voa, tô aqui. Eu não deixo de ser mãe se eu estiver lá, né? Exatamente. Então, assim, a gente descarregava muito rápido a bateria do celular por conta do frio, tava muito frio. E aí, a hora que eles chegavam da escola, dava mais ou menos 2 horas da manhã lá. Então, eu desconectava da tomada, punha embaixo aqui para esquentar, e 2 horas eu ligava. Então, mesmo estando lá, eu marquei a coisa da crisma do meu filho. Então, mesmo estando na Turquia, você consegue resolver coisas à distância, que a vida é louca. Mas é difícil, não é fácil, não. Nossa, é São mais 2 do que filhos. dupla São 2 jornada, filhos. né? É mais do que uma muito dupla mais. jornada, Não. né? Ainda mais se você for meio TDAH, assim, você tem um monte de coisa que 24 horas não dá tempo pra fazer o que você quer. Né? É pouco, né? Tem que ter muitas vidas, né? Na italiana falando- são 2 rádios, 3 rádios, às vezes copiando, né? É. Ô, Paty, eu fiquei curioso com a questão das missões humanitárias, né? Acho que recentemente você voltou do Rio Grande do Sul. É uma campanha humanitária bastante importante, algo que é triste, né? O que aconteceu no Rio Grande do Sul. A gente vê na imprensa, né? Os helicópteros salvando as pessoas. São Paulo enviou várias tropas lá. Eu queria saber um pouquinho do como foi esses bastidores aí, como é que a situação que você encontrou lá, qual o apoio que você deu, como que foi o helicóptero, né? Ajudando tanta gente que precisou lá. Inicialmente, na verdade, eu fui sem o helicóptero, eu fui com o Corpo de Bombeiros. Então, eu fui na primeira turma do Corpo de Bombeiros como apoio médico de lá. Então, isso é importante falar. A gente tem que ter médico na tropa, né? Até para apoiar o nosso público interno. Então, inicialmente, tinha ido uma aeronave de São Paulo para salvamento, para SAR. Então, o esquilo já estava lá, que era o 12. E eu estava com o Corpo de Bombeiros. Então, assim, cada missão é uma coisa diferente, é um perfil diferente de Brumadinho, da Turquia, daqui. Mas foi meio aterrorizante inicialmente, assim, porque eu estava sem aeronave e a gente viu coisas que você fala que é só em vídeo, que você filme, você fala, não é possível. Ninguém acha que tem noção, né? Não tem do que noção de tem você lá, estar né? num barco com correnteza, numa avenida, e você vê o semáforo do seu lado, assim. E Caramba. o mais impactante, assim, para mim, e para todos que estavam lá, tenho certeza, muito mais o Corpo de Bombeiros, que estava no corpo a corpo inicial quando chegou, né? Você vê as pessoas pedindo ajuda. Por exemplo, eu estou num barco, a gente estava num bote de São Paulo, indo pegar pacientes que estavam dentro de uma UTI, para tirar eles da UTI que estava sendo inundado, eu não tinha mais estrutura. E as pessoas gritando das casas, ou antes de você entrar no barco, as pessoas te puxam, chorando e falam, ali tem 10 crianças, por favor, vem buscar alguém. Isso porque eu fui no dia 2. Você ouve os relatos do pessoal da Força Aérea, pessoal das polícias que foram para lá, essa interação de tanta gente que foi, em que eles iam passando nas casas e não conseguiam ir para a próxima, porque já tinha muita gente. Tem um colega nosso que era do comando da Força Aérea. Na primeira casa, eles pegaram 24 pessoas. Tinha uma aeronave grande, 24 pessoas. Então, eles nem iam até o ponto final. Deixava em loco, um lugar seco, seguro, voltava para pegar mais pessoas. Então, assim, Nossa, esses foi bastidores a gente não muito tem noção, né? impactante. Não tem. Pra mim, uma foi coisa muito a gente impactante, vê, né? né? Uma coisa a gente vê pela TV, as imagens que chegavam das equipes que estavam lá. Outra coisa é tá mesmo, né? Quanto tempo a senhora ficou lá? Eu fiquei um primeiro período, fiquei 9 dias, né? Eu fiquei com o bombeiro até do dia 2, fiquei mais ou menos 9 dias. Mas a gente já pediu apoio e aí o Comando de Aviação mandou mais 2 aeronaves. O UB-33, que é um aeromédico específico de aeromédico, e mais outra aeronave SAR, né? Para socorro, apoio, salvamento da população. O que é a sigla SAR? Eu não entendi. Na verdade, é para resgate e salvamento. Então, tá. é uma aeronave que ela É híbrida? É como se configurada. fosse híbrida?
A híbrida, os esquilos a gente trabalha como híbrido nas bases do interior. Então ele funciona como resgate e como salvamento, por exemplo. E como aeronave policial. Você troca a tripulação e ele pode funcionar de outra forma. O UB-33 foi especificamente para aeromédico. Então a gente ficou com 3 aeronaves. A primeira, que já tinha ido, que era o 12, pegou essa correria louca de tirar as pessoas do telhado. Antes de levar mantimento, era salvar as pessoas de verdade. Tirar as pessoas das casas, né? Que a água tava subindo, né? Tava subindo. E assim, você vê o relato deles, né? Deles verem pessoas indo embora, assim. É muito impactante. Teve algum episódio, assim, que ficou bem marcado na memória da senhora? Pra mim, assim, eu nunca... Assim, eu já entrei em bote aqui em muitos anos atrás, em enchentes aqui em São Paulo. Mas eu nunca fui num lugar em que a gente entrou por uma porta de um hospital que era super alto, tinha mais ou menos um espaço assim de ar para passar com o bote. E todo mundo abaixa no bote para poder passar, para poder começar a pegar os pacientes da UTI, né? E eu adoro lanterna. Todo mundo tira sarro de mim porque eu vivo de lanterna. A Turquia me fez andar com lanterna. E ver que a lanterna é útil, porque você nem pensa que tá tudo escuro. Então, o pessoal do SAMU, de lá do Rio Grande do Sul, super parceiro, eles desciam os pacientes boiando no colchão, que estavam na UTI, né? Fui eu, mais o Capitão Aires, médico da Força Aérea, o Marcel, o pessoal do Corpo de Bombeiros, no bote. E aí eles traziam os pacientes que estavam entubados ou ventilação mecânica para a gente trazer. Mas o que é impactante é a velocidade da água. Então você fala, bom, eu vou lá pegar alguém e vou sair andando. Quando a gente foi, dava mais ou menos 2,5 km, 3 km de bote até o hospital. A gente conseguiu passar pela porta do hospital. Então tinha um espaço assim, o enfermeiro que estava comigo, Isaac, bem altão, a gente deitava no bote e passava. Até a gente pôr o paciente no bote, os bombeiros descerem, então o bote ficou mais leve. Já não passava mais na porta aquele motor da polpa, o motor do bote. Meu Deus, ele não passava mais. Então a gente pulava para tentar baixar para poder passar o bote. No segundo paciente já não passava mais naquela porta. Então os bombeiros tiveram que dar a volta por outra parte do hospital para poder fazer retirada de pessoas. Você sabe que eu imagino o controle emocional que tem que ter. Porque acho que não é qualquer um que conseguiria. Imagina, você entra por uma porta e depois, na hora de sair, talvez não consiga sair por aquela... Meu Deus do céu, Chega a ver toda aquela situação, todas aquelas pessoas apavoradas. E você é o profissional, você tem que manter essa calma e transmitir, né? Como que faz? Na verdade, assim, eu sou fã incondicional do Corpo de Bombeiros. Então, eu sou Marinha Batalhão Oficial. Eu confio tanto neles que o que eles mandarem eu fazer, eu vou fazer. Então, era o Marcel que estava, né? Os meninos estavam lá. Eles desceram do bote, ficou mais leve. Então, a gente vai abaixar ou vai dar um jeito. E na volta, eles arrumaram uma forma de tirar mais pessoas, porque não tinha como tirar os pacientes que estavam com fixador externo. Aqueles ferros que ficam na perna, era um hospital de referência de trauma. Eles chegaram a tirar mais de 160 pessoas. Ficaram até as 3h30 da manhã tirando gente. Então, o controle, eu acho que o tempo te dá mais controle. Mas algumas coisas exóticas vão acontecer a cada momento da sua vida de um jeito diferente. E é isso que estimula quem está nessa vida, né? Sim. O Coronel Camargo fala, todo mundo quer sair daquela situação e o bombeiro briga para entrar, o policial briga para entrar. Todo mundo foge do perigo, a gente corre em direção a ele, Esse perfil policial é o perfil que tem que ter para quem gosta de estar aqui. Não tem dúvida que tem que ter o perfil para gostar de estar aqui. Nossa, não é dinheiro, né? Sabe que eu fiquei uma coisa que eu achei curioso e até queria compartilhar com vocês. Eu fui naquela entrega da aeronave, né? O Águia 33. Nossa, não sei se você sabe, Paty, é um Águia biturbina. Nossa, acho que é o de mais moderno. E eu fiquei sabendo lá que a capitã médica Fabiana, ela esteve lá na Alemanha e participou da compra, né? Do estudo e tal. E muita gente não sabe que tem essa aeronave, né? Conta pra gente um pouquinho como que é essa aeronave, porque assim, eu vi lá na entrega da aeronave, né? O suporte dela, pô, um helicóptero enorme, muito potente, só que os detalhes dele eu não faço ideia. Conta pra gente um pouco do... na verdade é um sonho de consumo, né? Do Comando de Aviação, né? Até a gente renovar a frota para cada vez mais tecnologia. O esquilo é um trator, ele funciona para tudo, são mais de 20 quilos e ele é muito poderoso. Mas você também tem que evoluir. Do ponto de vista para atendimento médico, o que há de melhor, né? Assim, uma dos ídolos, né? Eu tenho um ídolo, assim, a DAC da Alemanha, que é onde eles fazem resgate aeromédico. Para mim era um sonho ir para lá, enfim. E a gente conseguiu uma aeronave que permite ter tudo isso, tanto do ponto de vista tecnológico, da máquina, para proteção nossa,
para segurança, inclusive de quem usa, e segurança de quem está embaixo do que a gente usa, muito mais o espaço interno que a gente tem. Então, apesar dela parecer muito maior, ela tem um tamanho próximo do esquilo. Então, ele só tem um ventinho a mais que ele dá, né? Um downwash um pouco maior, de potência. Um pouco maior, né? Mas ele é tudo duplicado. Então, ele tem computador de bordo, ele tem um cartão e ele tem uma forma de segurança. Seria melhor os pilotos falando isso, não eu. De que todos os dados são notificados, inclusive na Alemanha, em tempo real, se eles quiserem saber o que a gente está fazendo. E da parte médica, a gente conseguiu desenhar para que ele viesse com o que tem de melhor. Então, ele tem todos os equipamentos de melhor que tem. A gente pode falar que é como se fosse uma UTI móvel? É uma UTI móvel, é uma UTI aérea, é UTI melhor. E o mais, assim, legal, né? A gente ajudou a fazer o texto de referência, termo de referência, tudo. É que quando eu cheguei na Alemanha, eu idolatro os caras. Cheguei lá morrendo. Eles têm o 135, que é esse nosso, esse é 135, eles têm o 145, que é ele maior, uma Kombi gigante. Quando ele foi mostrar o material, me deu um orgulho, assim, porque o primo pobre sempre acha que é pior, né? A gente reclama da gente. Quando eles começaram a abrir, eu olhei e falei, tudo que eles têm lá, a gente tem aqui. E agora com essa aeronave a gente tem mesmo. Então, é para delirar de orgulho de verdade. Então, que legal. Para terapia intensiva, é a melhor aeronave que tem de espaço interno de asa rotativa. Então, para UTI, paciente grave mesmo, né? A gente acompanhou bastante a operação dessa aeronave agora no Rio Grande do Sul, né? Ela foi para lá também, né? Foi para lá. Muitos resgates e transportes aeromédicos. Quantos pacientes podem ser transportados numa aeronave dessa, ao mesmo tempo? A gente fez uma configuração, né? Porque você pode fazer o seu modelo dentro dela, de acordo com o que tem. Então, dentro do intuito do que o CAV IPM faz, eu até trabalho numa empresa que tem uma aeronave dessa, mas ela é diferente de configuração interna. Ela nos permite levar até 2 pacientes. Lógico, tem a sua limitação de peso, né, de autonomia da aeronave por conta do peso. Mas a gente consegue levar 2 pacientes. Um muito, muito grave, entubado, ventilação mecânica, um pouco mais estável. E pela primeira vez no Sul, a gente fez 2 vezes esse transporte. Uma com uma senhora entubada e um outro paciente entubado, mas era um AVCH também, 2 adultos. E eu fiz um com 2 crianças, uma de 3 anos e um de 10 anos, na mesma aeronave. Então, assim, é imbatível. Mas o mais importante é você ter espaço e todo o seu equipamento está preso. Então, a gente fez transportes interhospitalares, né? Na verdade, para evacuação de lugar que não tinha ou de um lugar que precisa levar para outro. De crianças muito graves, com tipo 5, 6 bombas de infusão, com droga vasoativa, com sedativo, coisas que seria meio impossibilitada, eu não teria coragem de fazer na configuração da gente de resgate. São missões diferentes. Sim. Resgate é uma coisa, transporte interhospitalar é mais terapia intensiva, são coisas diferentes. E no Sul a gente fez os 2 juntos, porque não deixa de ser resgate os lugares que a gente tirou, alguns pacientes que a gente tirou de lugares que eram instituições, mas não tinha estrutura para cuidar daqueles pacientes. Ô, Paty, sabe uma outra curiosidade, né? A doutora falou do UBI, né? Você sabe por que UBI? Não. O helicóptero tem lá o prefixo, né? UBI, que é de Ubirajara, não é isso, doutora? Que é o primeiro, é o primeiro piloto. É o Coronel Ubirajara, né? Ele até estava lá, né? No dia da solenidade. É, o nosso 01, né? Tem as canecas lá dos pilotos, cada um tem um número, ele é o 01 do Comando de Aviação. Legal. E o 33 é porque ele é médico, então você fala, diga 33. E você vai ouvir 33. Mentira, é porque ele era o 33. Doutora, a gente fala tanto, né, você falou do transporte, né, de vítimas e tal, e a gente vê também muito que o CAV faz, que é o transporte de órgãos, né? Conta pra gente, porque tem várias histórias, né? Uma vez a gente publicou, né, no nosso Instagram. A gente sempre publica, né? Nosso Instagram, no nosso blog também, esses transportes de órgãos e transporte de pessoas também que precisam chegar a tempo na unidade, vítima, na unidade médica para poder, não o paciente, órgão, né? Para fazer esse transplante. Como que funciona tudo isso? É assim, né? É até bom desmistificar algumas coisas, né? Porque às vezes eu passo por boazinha e por má. Eu sou uma pessoa má também, porque eu gerencio problemas, né? Então, assim, os órgãos, a gente sempre tem uma solicitação direta e oficial da Secretaria da Saúde, do Estado, da Central de Transplantes que nos solicita. Porque tem várias pessoas recebendo órgãos todos os dias e várias pessoas sendo encaminhadas para essa recepção. Então, primeiro a gente tem que ter uma notificação formal de que existe aquilo, às vezes entra extraoficial, mas eu confirmo com a Secretaria. E a gente vai poder fazer ou não dar esse apoio. Nós temos uma limitação, que é do nascer ao pôr do sol, se não for aeronave de asa fixa. Então, a gente também determina isso.
E muito é o tipo de órgão. Então, a gente tem que gerenciar bem o recurso, porque a gente não faz só isso, a gente faz um monte de coisa e tem que gerenciar as aeronaves. Então, normalmente, o que a gente não é que dá preferência, mas é porque o tempo de isquemia, o tempo fora do corpo, de clipagem do vaso lá, que ele deixa de passar o sangue do paciente, é de 4 horas. Então, normalmente, os órgãos que a gente mais faz é coração e pulmão, que são as prioridades para chegar no local, para que tenha uma melhor possibilidade de reversão do quadro. É corrida contra o tempo mesmo, né? É a corrida contra o tempo. Quanto aos pacientes, eu até meu chefe falou, Fabiana, vê aí quantos que a gente tem mais ou menos. Por mês, mais de 1.500 pessoas são acionadas. Então, a gente não teria, perna para poder trazer todo mundo. E, às vezes, o paciente ele é acionado, mas ele não vai receber aquele órgão. Então, por exemplo, ele pode chamar mais de um potencial receptor. Alguns órgãos dependem de um cross-match, de um teste cruzado para ter certeza que aquele órgão é dele. Às vezes, é muito triste também, porque a gente corre com um órgão, ou a gente está lá esperando para pegar o órgão, principalmente coração e pulmão, são os mais sensíveis, vamos dizer assim. Quanto tempo? E às vezes eles abrem e a gente está lá esperando para buscar. E não é viável o órgão. Então, imagina a expectativa de quem está esperando. Nossa, e o órgão não é viável. Às vezes, porque é muito difícil. Principalmente, por exemplo, coração em criança. Você tem que ter um determinado tamanho, tem que ter uma caixa torácica. Não é todo mundo que doa, né, de criança. É muito complicado isso. Então, eu tenho não é uma afetividade, mas eu tenho uma tendência a acelerar coração e pulmão sempre. Eles até sabem, a nossa maior, porque tem tempos de isquemias diferentes. Entendi. Mas é um ato tão bonito, né? Eu acho que a doação de órgão é um negócio, nossa, é muito lindo, né? Que a pessoa, ela deixa de existir, ao mesmo tempo, parte dela, ela tá existindo na outra pessoa. Tem um amigo meu, até policial militar, ele faleceu de infarto e os olhos dele foram doados. Olha. Então, assim, puta, é um negócio, falar, a parte dessa pessoa vai continuar. Então, acho que esse ato nessa generosidade da pessoa, de decidir até com a família falar isso, ó, eu sou doador de órgãos, eu acho que é um negócio muito bonito, né? Assim, eu sou suspeita, né? Porque até na minha residência de terapia intensiva, eu já tinha uma afetividade pelo assunto e eu trabalhei com isso. Eu trabalhei pela Secretaria da Saúde na situação de notificação e cuidar dos potenciais doadores. Tipo assim, eu diagnostico o que está em morte e cuido do paciente até ele poder receber. E a gente fazia isso, um trabalho fora, na região de Guarulhos. O meu trabalho foi de morte encefálica. Por quê? Porque me ensinaram errado. E aí eu tinha que aprender correto. Hoje a gente está numa estrutura tão correta, tão certa, tão ideal. Talvez o ideal seria a gente doar mais. E as pessoas precisam falar. Hoje, se tiver alguma discussão familiar de que, por exemplo, seu filho morreu, alguém da família discorda, eles não vão manipular para que a gente convença. Tem que ter um apoio familiar de que isso aconteça. Então é importante a gente falar. Isso daí, né? Tem que estar claro. Não adianta falar, antigamente estava no meu documento. Isso não tem validade aqui. Eles vão conversar novamente com a família, né? A Organização de Procura de Órgãos, e eles vão dar os esclarecimentos que precisam. Mas a gente tem que falar que a gente é receptor e a gente é doador, porque pode estar dos dois lados, né? Uma hora você doa, uma hora você recebe, né? Importante mesmo, né? A senhora entrou na Polícia Militar em 2001. Isso, 2001. Pela terapia intensiva, pela UTI. Ah, entendi. E a senhora já entrou com essa intenção de ir pro Águia e participar de todas essas operações que já participou? A minha intenção era ir pro bombeiro, na verdade. Eu fui a última assinada da minha turma para entrar na polícia. Eu já trabalhava no resgate e apoio ao bombeiro, junto com, hoje é chamado grau, era o SAMU estadual, então eu já trabalhava em PH, em pré-hospitalar. Mas eu queria continuar trabalhando. Quando eu virei polícia, essa não era um cargo, uma função dentro do médico militar de continuar fazendo isso nas USAs, na suporte avançado. E eu queria ir para bombeiro, eu queria ir pro bombeiro. Eu levantava a mão, coronel, posso ir pro bombeiro? Não, e agora pode. Posso? Aí a aviação veio depois, porque era uma forma de eu ficar no pré-hospitalar. A minha paixão é o pré-hospitalar, é o trauma. E aí eu comecei a me oferecer, na verdade. Essa é a verdade. Sou facinho. Tô aqui. Eu ficava na UTI e comecei a ir fora do meu horário no grupamento, né? O grupamento aéreo antigo com o coronel Galete, que foi o nosso diretor de saúde. E aí falou, essa maluca aí, topa, ainda é clínica, atende ambulatório. Eu fazia as coisas da UTI e continuava indo para lá. Já existiam 2 vagas de médico lá, todos vieram do mesmo pré-hospitalar que eu vi, né? Um anestesista, um cirurgião, eu era intensivista. E aí eu consegui começar a acompanhar.
existiu uma vaga Adida, e eu entrei nessa vaga Adida. E depois a gente conseguiu mexer o QPO e mostrar que a operacionalidade do médico militar é necessária, ele tem que estar com a tropa. Tanto para proteger a tropa, quanto para atuar do ponto de vista da população. Não tem outra. Vocês são baleados, quem vai buscar vocês? É a gente. Agora vai de Uber, vai mais chique. Mas a gente vai ter que buscar para onde quer que você esteja. E aí eu acabei entrando no comando, eles refizeram esse nosso organograma. Então, teoricamente, a gente teria vaga para 5 médicos no comando de aviação. Um major, um capitão e 3 tenentes. Hoje, a gente tem 3, sou eu, que sou o capitão mais antigo da polícia, acho. E que vou ter que fazer o CAO ainda. E 2 tenentes que estão lá comigo, que é o Ribeiro e o Regis, que veio agora há pouco tempo. O médico, para entrar na polícia, ele presta por especialidade, né? O concurso. Isso. Ele, primeiro, para poder prestar, ele tem que ter residência médica. Então, ele faz a medicina e, no mínimo, 2 anos de residência na sua especialidade. Você se formou quando na medicina? Eu tenho que falar, né? Tô mentindo há 4 anos, ele faz isso. 94. Eu me formei em 94 e comecei com essa história do pré-hospitalar, porque foram fazer um estágio de um curso, que era para fazer um estágio no bombeiro de 48 horas, pela Unicamp, pelo Dr. Mário Mantovani. O que aconteceu? Fiquei maluca, né? Viciada. De 48 horas, eu fiquei 8 meses no bombeiro da região de Bragança Paulista. Caramba! E aí virei Maria Batalhão desde então. Mas então o negócio é esse. E acabei indo para aviação. Tenho muito medo de altura e fui vencendo meus medos. Eu nunca fui para montanha-russa até hoje. Mas hoje eu faço um rapel lá na águia. Não, mas eu faço... Anda com a águia de porta aberta, ainda olhando para baixo. Feliz. Mas o problema é a montanha-russa. Mas sabe o que acontece? Se você tem uma meta e tem uma lógica você fazer aquilo, tudo bem. Então hoje, pode me colocar num rapel que eu sei que eu vou descer da aeronave se eu tenho um intuito. Meu intuito da montanha-russa é sofrer, então eu prefiro não ir. Brigaram comigo na Disney porque eu não fui. Nada como um propósito, né? Um propósito, isso. E como a senhora falou... Perdão. Não, eu queria saber um pouquinho dessa... Por exemplo, eu comandei o policiamento territorial. E eu via lá de baixo, né, o águia descendo. Então a gente prepara o solo, isola o local, né? Se for rodovia, alguma coisa a gente fecha essa via. Só que eu queria agora ouvir o lado de quem tá lá em cima, né? Como que funciona, quais cuidados que a gente tem que ter, né? Porque eu sei que os águias, né, como fala aquele helicóptero que não é o Birajara, é o esquilo. O esquilo ele é perigoso, tem a rotor de cauda e tal. Todos são, na verdade, né? Todos são. A gente tem que ter um pouco de noção. Porque todo mundo quer chegar perto, né? Pra tirar foto e tal. O cachorro também quer chegar, o bêbado chega. É meio atrai, né? Atrai aquele o rotor traseiro, né? Então, o que acontece? Pra gente é muito importante que a nossa população interna entenda por que é que ela tem que aguardar para chegar próximo. Eu acho que isso desde as escolas, né? Já tem até uma liga dentro da academia agora da aviação. O Grêmio de Aviação. O Grêmio de Aviação, para a gente passar essas informações. Primeiro, sempre arriscado. A gente gerencia o risco. Então, qual é uma forma de gerenciar? Primeiro, é uma doutrina do comando de aviação sempre ter 2 pilotos. Um aprende com o outro. Segundo, a gente passa as informações da aproximação da aeronave. O isolamento da área é importante. E a gente, às vezes, vocês isolam uma área que para vocês está ótima, mas tem muita terra, por exemplo. Então, isso é um perigo para a gente, né? Você ter tem um vídeo bem famoso, né? De visibilidade, por tem conta um vídeo do pó. famoso, né? Que o helicóptero estava descendo, aí a terra subiu, o helicóptero até some naquela poeira. Isso chama brownout. Então, isso é um dos riscos da aviação. A gente estava... Na sexta-feira, eu estava numa ocorrência, que passou agora. E é um bombeiro que já estava na outra ocorrência que a gente foi e teve um brownout desse, esse pózão que a gente perde a visibilidade, né? E o piloto, ele tem a guia aqui embaixo, tem um lugar que ele enxerga do esquilo. Mas, às vezes, a gente tem que se gerenciar para não fazer. Quando eu terminei, que eu estava atendendo paciente, tinha múltiplas vítimas, ele falou, doutora, viu que eu molhei o chão? Eu falei, ó, que legal, porque pra ele já... subir, né? Para conseguir molhar, para que evitasse aquela poeira. Então, e para quem nos assiste, qual que é a recomendação? Viu um helicóptero, obedecer. Espera ele parar, né? Primeiro, espere ele parar. Segundo, sempre de frente para a aeronave, nunca passe por trás dele, mesmo que ele esteja desligado. Existe uma diferença do rotor dos esquilos, que ele tem aquele rotor traseiro, ele é aberto, então vários acidentes, vai ter óbito se passar lá atrás. E a vantagem do UB-33 é que ele tem o fenestron, então ele é protegido, mas mesmo assim gera riscos. Né? Então a gente tem que, primeiro, sempre de frente, obedecer à tripulação. A tripulação sempre vai falar, pode vir ou não pode vir. A gente está pousando e às vezes tem muita moto.
segura o que tem que segurar. Porque Porque moto nossa. cai, Sim. sai voando alguma coisa. Cobertura, tire a cobertura. Não fique de boné, não fique com a cobertura, com a boina, não fique com nada que possa voar. Porque a pessoa vai atrás daquilo que caiu e às vezes ela pode acabar se machucando. Então é sempre obedecer à tripulação. A gente normalmente tenta cortar, mas em a maior parte das situações a gente não corta a aeronave se for emergencial para poder decolar. Cortar o que é? Desligar? Cortar e desligar o tá. motor, ele para de girar e a gente acessa. Se você for ver, isso é real, né? Eu não tinha treinamento nenhum, cheguei no quartel e eram policiais baleados. E eu não tinha tido treinamento. E eu fui na minha vida de tático de bombeiro. E eu saí correndo, assim, pra sair da aeronave, saí correndo. O Coronel Ademir, que hoje é nosso diretor de saúde, me pegou aqui pelo macacão, me puxou assim, ó. Tipo, parou. Não, vocês vão ver que o médico e o enfermeiro descem, eles ficam na borda da aeronave, a gente não vai tem pra todo um vítima, protocolo, né? até o 2P, que é o segundo piloto, descer, cuidar da aeronave, aí a gente vai atender. Nossa. Não adianta a gente atender um e virar 5 vítimas, né? E outra coisa, a gente pode causar lesão a terceiros, pode sair voando alguma coisa. Então, a gente tem que tentar obedecer a tripulação, tentar isolar uma área, geralmente 20 por 25 é uma área que o esquilo vai bem. Então, a gente tenta deixar uma área boa. Os campos que não tenham terra também são melhores, os que estão molhados, de grama. Acho que é por isso que a aviação é tão segura, né? Porque tem tanto protocolo, tanta coisa que tem que seguir, que acho que acaba sendo um dos transportes mais seguros que tem, né? Por isso, né? Porque é muita regra, muito protocolo, que tem que ser obedecido à risca, né? Porque a gente tá falando de vidas ali, né? O que a senhora falou, passar por trás do helicóptero, alguém pode morrer. A doutora tomar falou cuidado. do policial baleado, né? Tem o APH tático, né? Eu sei que a senhora é precursora nisso também, né? Não sou bem precursora, né? A Tá, gente tem mas outras atua bastante, pessoas. né? Não, o que acontece assim, né? Existiu, né? O primeiro, vários tempos tiveram períodos de negociação sobre isso, né? Todo mundo conhece o Silvestre, que é um capitão, até Nossa, foi esse é comigo para a famoso, Turquia, né? Meu amigo. O Silvestre é um dos apoiadores e realmente ele é o cara que acaba multiplicando isso. Mas pela diretoria de saúde, eles trouxeram esse curso em 2015. O primeiro curso foi em 2015. Eu não fiz o primeiro, porque eu estava fora fazendo um curso também de catástrofe, e eu fiz o de 2016. Dentro deste grupo, eles escolheram instrutores, tanto médicos, quanto enfermeiros, quanto policiais, que isso é importante, para que dê apoio para sua tropa. Então, a ideia do tático é a gente não perder tempo, né? Se eu e você estamos numa viatura e você é baleado, eu tenho como fazer alguma conduta para diminuir o risco da sua morte. Se eu tiver uma lesão femoral, por exemplo, de vaso grande, eu posso morrer em 3 minutos. Se você não aplicar um torniquete ou fizer alguma coisa. Então é bacana ver que às vezes a gente chega na ocorrência e, os caras estão vibrando, porque todo mundo já foi lá, pôs o torniquete, resolvi. Então, Nossa, doutora, é muito o legal. treinamento né, do efetivo. E antigamente falava torniquete, era algo que parecia um vilão, né? Torniquete, não aplica torniquete, pode gangrenar, perder a perna, perder o braço e tal. Tem um E jeito hoje certo. o protocolo é muito legal, né? Que a gente hoje aprende na polícia, né? Não sei se todos sabem disso, né? Mas é um protocolo que a gente adota hoje na polícia. Vários polícias do mundo aplicam torniquete que está salvando muitas vidas, né? Muitas vidas, principalmente lesões, né? Lesões de membro inferior, lesão com vaso arterial, lesão arterial. Você tem alguma são história pacientes- que teve já um salvamento com essa... Várias. Assim, eu até parabenizei uma equipe do policiamento uma vez, porque o policial teve uma lesão grave num capotamento de viatura. E eles colocaram o torniquete. Então, você chegar e ver que já foi feito. O torniquete tem que ser feito do jeito certo também. Muita gente colocar quando não precisa, ou um tempo maior do que o necessário, você também pode lesar. Então, uma das prioridades é você anotar o horário na hora que você colocou o torniquete. E colocar do jeito certo. Então, por exemplo, eu coloquei um torniquete. Não parou de sangrar ainda. Mas eu tenho um segundo torniquete, eu coloco acima dele mais um. Eu não tiro aquele, eu coloco mais um. Então, isso é importante. A gente teve um policial nosso, né, o Pereira, que era um tripulante operacional da Praia Grande, e não foi um torniquete verdadeiro, mas ele fez improvisou um torniquete, ele e o filho dele. Ele teve um acidente pessoal com uma serra, ele cerrou fêmur, artéria, veia, femorais. Meu Deus. As imagens são bem legais, assim, bem legais não, são terríveis. Médico tem isso aí, né? Mas O que é legal pro ele médico, foi pra nós socorrido não é de não, uma né? forma rápida, menos de 20 minutos, já tinham montado uma segunda aeronave de São Paulo, que sempre a Bravo 2, que a gente fala, saiu de São Paulo, por acaso era o Tenente Tobias, que estava lá também, a vascular, ele não está mais com a gente, e fizeram os procedimentos no Pereira.
Quando ele veio para São Paulo, que ele foi entubado lá, tudo foi estabilizado, ele já veio direto para um hospital com cirurgia vascular. Foi feito esse enxerto da vaso, veia e a cirurgia ortopédica. E hoje ele me manda foto correndo, sabe? Olha. Correndo, Caramba, corrida superação. mesmo, né? Mais de 10 quilômetros. E ele é um cara mais velho, mas é um cara que o esporte também ajudou ele a recuperar. Mas com certeza a técnica do torniquete foi isso que mudou. Então a gente tem que aprender a se socorrer. Mas tem uma coisa também que eu vou aproveitar e vou falar aqui. Ouçam o que o Cobom fala. Eu tenho um colega baleado, agora eu vou falar de televisão, então vou falar ali, ó. Ouçam o que o Cobom manda, determina, o Cobom e o Copom. Quando vocês são baleados, vocês ficam desesperados porque você está vendo seu colega baleado. E a primeira coisa a se fazer é enfiar na viatura e sair correndo para o primeiro lugar que tem. Qual é o problema, principalmente durante o dia, que a gente até pode acessar? É que você, às vezes, leva para um lugar que não tem estrutura. E é muito mais complicado eu conseguir tirar o policial do lugar que ele já entrou do que eu ir lá, aguardar 12 minutos da aeronave daqui até a ponta de São Paulo e a gente levar para o lugar definitivo. Então, quem está dentro do comando de operações lá, do bombeiro, sabe, às vezes você está do lado de um hospital que você acha que é terciário, mas está sem cirurgia vascular, ou a tomografia está quebrada, você não sabe o que está acontecendo. E existe um controle dentro do centro de operações nosso que vai determinar e falar, aguarda, não, socorre. Às vezes a gente socorre e vai junto também. E às vezes a gente vai até a porta do hospital. E às vezes a gente tira o paciente daquele hospital. Mas é importante que seja no momento do resgate. Quando vira interhospitalar, entra numa rede de transferência que eu dependo de outros órgãos. Fica mais complicado para a gente poder Doutora, tirar é legal o polícia isso de que lá. você está falando, porque isso é muito importante. É legal porque as pessoas que nos assistem também, né, às vezes vê a viatura lá, aguardando, né, para socorrer alguma coisa e ninguém entende. Talvez está aguardando, né, o direcionamento para o hospital correto. Já tive uma situação na rua que era foi até acidente com serra também, igual a senhora falou. E aí eu fiquei lá esperando um tempo e até a vítima, a mulher, né, também falava, pô, mas não vai socorrer, tá? Eu falei, calma, a gente tá esperando saber qual que é o melhor local para socorrer. E às vezes a população não entende, né? Então, às vezes 2 minutos que a gente espera esse retorno pode salvar a vida da pessoa ali, né? Porque às vezes, por exemplo, eu já sei que a viatura tá indo, mas a viatura não vai chegar. Quem sabe isso? É o centro de operações. Quem determina é o comando do Cobom. Ele sabe o que está acontecendo. Ele tem um médico regulador do lado dele que já viu as bandeirinhas dos hospitais. Então, ele vai poder te determinar. Às vezes, a gente manda socorrer. Socorro imediato. E depois a gente corre atrás. Mas Sim. a gente sabe para onde vai. O que seriam as bandeirinhas dos As hospitais? bandeirinhas é quando o médico de manhã, ele liga os hospitais de referência, nos avisam, eu tô com tomografia funcionando, eu tô com equipe no centro cirúrgico. Às vezes, para o Hospital das Clínicas. Se eu levar 4 pacientes na sequência, muitas vezes a equipe está operando. Então, eu vou chegar, um paciente vai ter que esperar. Sim. Então, eu posso determinar ir para outro local, entendeu? A gente sempre vai querer levar para o melhor, não tenha dúvida disso. Com certeza. A gente falou até agora sobre o APH tático. Existe diferença entre o atendimento pré-hospitalar tático e o atendimento pré-hospitalar, que é o que ocorre comumente? Na verdade, o tático, ele nasceu, né, e ele vive para que as pessoas que estão dentro da sua situação tática de risco. Então, eu estou dentro de uma missão policial e eu sou alvejado. Não é só eu atender, eu tenho que me proteger, eu tenho que me defender e eu tenho que atender para melhorar a sobrevida. Então, por exemplo, para o médico, o difícil do tático é aquilo que para o policial não é difícil, que é, né, o comando patrulha, você saber se abrigar, você saber usar. E para o policial, ele ter noções mínimas daquilo que ele pode fazer para tirar do risco iminente de morte. É uma via aérea, é aquilo, né? Então, o mundo, né, hoje morre muito mais gente de trauma de acidente automobilístico do que outra coisa. Mas a gente vê nesse mundo de terrorista maluco, nossa vida é uma guerra, né? Então a gente tem que aprender, né? Eu acho que tudo se complementa. Então, como a gente vive no meio da polícia, se o policial sabe tanto a parte de pré-hospitalar, seja de bombeiro, seja de tático, na verdade é atendimento à vida, independente do que você queira chamar ele. Eu fiquei curioso também com esse termo, aeroespacial, medicina aeroespacial. O que é isso, doutora? Então, na verdade, ele não é reconhecido como uma especialidade, como residência. Existe só uma residência reconhecida pelo MEC hoje. Eu até faço parte dela, em que a gente estuda todos os fenômenos relacionados à altitude. Então, o que precisa? Desde a parte de ergonomia, o cara vai para a Lua. Por que ele tem que ficar na cadeira daquela forma que não é de pé? Por que ele está deitado?
o cara vou fazer um transporte de paciente grave, crítico. Ele tem condição de voar? Ele tem condição de fazer esse transporte aeromédico? Ele vai sobreviver nesse transporte ou eu vou fazer de terrestre? A parte de ambulatorial dos pilotos, mecânicos e tripulantes. Existe uma certificação médica que a gente faz, obrigatória pela ANAC, inclusive, que é a Agência de Aviação Civil, né? Em que o policial que é tripulante, aeronavegante, e o piloto, o mecânico, e nós de São Paulo exigimos que o médico e o enfermeiro também façam, apesar de não ser reconhecidos como tripulantes, legislativamente falando, em que a gente faz muito mais exames médicos numa faixa etária menor para que o cara não possa ter nada. O cara de um Boeing, ele leva 300 pessoas dentro da aeronave. Se ele tiver um infarto é diferente, morre ele mais 300 e mais quem tiver embaixo. Então é muito difícil. Então ele estuda as agressões que o meio da altitude podem dar. Nossa, sensacional. Coisa que eu nem tinha ideia, né? Eu fui pesquisar no Google. Quando eu estava fazendo a pesquisa para o roteiro aqui do programa, pesquisei no Google o que era. O que era medicina aeroespacial? Mas eu agora fiquei ficou mais curioso. explicado. Bom, nossa conversa está chegando ao fim. Queria agradecer a doutora Fabiana, capitão médica Fabiana, pelo trabalho que faz na Polícia Militar, por tudo que você atende, pelas vítimas, né, que você já salvou junto com a sua equipe. Agradecer por ter aceito o nosso convite. Aproveitar a oportunidade também e agradecer a produtora Carijó Filmes, né, que nos cedeu esse espaço, parceira aqui da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado aí a toda a equipe. E é isso. É isso. Alguma mensagem, comando, para a gente encerrar esse programa? Eu queria agradecer, né, minha participação aqui, né, o Comando de Aviação permitiu eu estar aqui. Eu queria falar de verdade, né? Eu falei, eu sou italiana, eu falo as verdades, assim. A gente tem que ter muito orgulho da Polícia Militar de verdade, do cinza bandeirante. Não é o verde do macacão, não é o cinza do bombeiro, o cinza do policiamento. Todas as pessoas que estão aqui, que dão certo, dão porque acreditam no que fazem. A gente tem esse pensamento primo pobre de não se valorizar. Quando a gente vai para outro lugar, para outro país, a gente ser respeitado, a gente sair daqui do Brasil, ser respeitado em outro lugar, ser respeitado por outras forças. São Paulo é uma potência de verdade. E eu tenho muito, muito orgulho de verdade de fazer parte daqui. Eu resmungo, reclamo, sou chata, mas dá aquele arrepio quando a gente vê em outro estado suas viaturas cinza chegando. Você olha um cara que tá de cinza, parece que ele é teu amigo, você nunca viu o cara na vida, mas você acha que aquilo é importante. Então a gente tem que aprender a valorizar e agradecer poder estar numa polícia que, com todas as dificuldades que qualquer serviço tem, a gente consegue fazer nosso melhor. Tenho certeza disso. Muito obrigada por aceitar esse convite para estar aqui hoje. Essa foi a nossa conversa com a capitão médico Fabiana, chefe da Divisão de Medicina do Comando de Aviação aqui da Polícia Militar. A gente espera que você tenha gostado dessa conversa tanto quanto a gente gostou, viu, Comando? Eu gostei bastante. E convida também você para assistir na nossa playlist aqui no YouTube todos os outros vídeos, né, desse podcast, desse programa que a gente está fazendo com tanto carinho aí para vocês. Se perdeu alguma entrevista, é só procurar aqui no nosso YouTube, @PMESP, PMESP de Polícia Militar do Estado de São Paulo, não é mesmo, capitão? Exatamente. E aquilo, né, quem ainda quiser saber algum outro assunto ou sugerir algum entrevistado, coloca nos comentários aqui no nosso vídeo, que ficou bem bacana. E quem quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, de tudo que a gente atua, tem alguns salvamentos do CAV, do bombeiro, do policiamento, as nossas mídias, @PMESP, como a Patrícia falou. Esperamos você no próximo episódio. Muito obrigado por ter ficado até aqui e conte sempre com a Polícia Militar.